Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e a peça será um colete estilo blazer. E se você quer comprar o molde digital dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar todo esse passo a passo de modelagem? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, aqui vamos para mais uma modelagem. Para fazer o molde desse colete, nós vamos precisar de uma base de blusa, frente e costas, e vamos usar essa frente com a pence de busto. Aqui eu já fiz a cópia da frente e das costas, e vou iniciar aqui a modelagem com a parte frente. O primeiro passo vai ser colocar aqui uma folga de vestibilidade. Então, eu vou acrescentar aqui nessa lateral 1 centímetro para essa folga. Inicio aqui fazendo a marcação na cava, no finalzinho aqui da cava, e vou fazendo algumas marcações aqui na lateral, todas com essa mesma distância de 1 centímetro. Estou fazendo aqui na cintura e vou marcar também aqui na barra. Faço aqui as marcações todas com a mesma distância de 1 centímetro. Agora, eu já venho aqui com a minha régua, vou iniciar aqui com a régua curva, refazendo aqui a linha lateral, posicionando a minha régua sempre nas marcações de 1 centímetro. Aqui nessa parte da cintura, eu vou virar a minha régua para deixar uma curva mais suave, para não ficar com essa entrada aqui, com essa quina. Então, eu faço assim com o outro lado da régua e vou suavizando um pouco essa marcação aqui da cintura. Usando aqui o meu esquadro, eu vou fazer o complemento aqui dessa linha para o meio da pence e vou finalizar aqui para a marcação que eu havia feito na cava. Colocado aqui essa folga de vestibilidade. Próximo passo agora vai ser aqui na parte do decote. E aí, eu vou marcar 4 centímetros aqui a partir do decote. Na linha aqui do centro-frente, eu marco esses 4 centímetros. Ó. Posicionei a fita na linha do decote e marquei 4 centímetros. Vou fazer a partir dessa marcação uma linha. Vou usar aqui o meu esquadro e essa linha, ela é uma espécie de guia para conseguir ir fazendo aqui o restante da modelagem do decote com a gola. Posicionei o esquadro assim certinho no centro-frente, na linha do centro-frente, e vou fazer aqui uma linha tracejada, apenas para ilustrar que ela serve somente como uma linha guia. Faço aqui alguns tracinhos e aí ficou dessa forma. Agora, nessa linha, eu vou colocar as outras marcações. A primeira marcação que eu vou colocar aqui, ela é com 3 centímetros a partir do meio aqui da base, do centro-frente. E a segunda são 5 centímetros a partir desse ponto lá dos 3. Não é 5 a partir da linha do meio, é a partir dos 3 centímetros. Fiz aqui a marcação de 5 centímetros, eu vou subir 1 centímetro. Fiz aqui, ó, na marcação, subindo 1 centímetro. Já vou vir aqui com o meu esquadro, vou passar uma linha reta entre esses dois pontos. E aí, ficou dessa forma. E aqui, depois que eu fiz a marcação aqui dessa linha, eu vou para o decote, vou abrir aqui 1 centímetro na linha do ombro. E vou passar uma linha entre esses dois pontos aqui, ó, o final dessa primeira linha e também o centímetro que eu acabei de marcar. Vou subir uma linha reta, vou passar um pouco aqui do ombro, porque eu preciso depois colocar a marcação para a gola. Então, posicionei aqui, ó, tô subindo uma linha reta, veja que passou aqui um pouco da linha do ombro. E aqui nessa linha, para colocar essa marcação, eu preciso medir o decote costas. Medir aqui, ó, esse decote costas. Eu já fiz essa medida. Para medir aqui o decote, eu faço sempre assim, com a fita em pé e vou contornando. Então, eu fiz essa
medida e deu 8,5 centímetros. E é esses 8,5 centímetros que eu vou colocar aqui, ó, depois do ombro, posicionando a fita nessa linha, eu vou subir essa medida de 8,5 centímetros. Fiz aqui essa medida, 8,5. Agora eu vou fazer uma linha em esquadro, apoiando aqui, ó, o meu esquadro nessa linha reta. Eu vou traçar aqui uma pequena linha em direção à borda do papel, ou seja, o centro aqui da base. Passo aqui uma pequena linha. Nessa linha, eu preciso colocar a marcação de 4 centímetros. Já vou marcando aqui esses 4 centímetros e venho com a minha fita para fazer aqui o restante da marcação. Vou marcar aqui nessa linha. A primeira medida vai ser de 2,5 centímetros, ó, posicionei a fita bem no cantinho lá da linha, marquei aqui 2,5 centímetros e vou marcar essa mesma distância de 2,5, agora subindo aqui no final da linha. Às vezes, gente, parece muito ponto, assim, muita coisa para colocar, mas quando vai passando as linhas, os traçados, aí vocês vão conseguindo compreender melhor. Aqui eu já vou passar também uma linha reta entre esses dois pontos. Isso aqui já faz parte da gola, já é a modelagem da parte de cima da gola. E aqui eu vou passar mais uma reta, ó, entre esses dois pontos. Então, conforme vai passando as linhas, aí é que vocês vão compreendendo melhor. Posicionei aqui certinho, passo uma linha reta, essa é a parte superior da gola. E depois tem o restante ainda do processo, mas inicialmente é isso aqui. Vou fazer agora as marcações aqui da frente, o decote, transpasse para botão. Então, vou iniciar marcando dessa linha aqui do busto, linha de altura do busto, para baixo, eu marco 3 centímetros. Fiz essa marcação, eu vou sair dessa linha 2 centímetros. Isso aqui é referente ao transpasse para o botão. Vou marcar agora aqui 2 centímetros para baixo, partindo da linha de cintura, 2 centímetros. Vou sair também 2 centímetros, ainda referente ao transpasse do botão. E aqui na barra, eu faço a marcação de 3 centímetros da linha do meio para dentro, ou seja, em direção à lateral. Exatamente aqui na linha da barra. Vou passar a linha reta agora, unindo esses pontos aqui, ó. Os 3 centímetros e os 2 aqui que desceu da cintura. Posiciono aqui o meu esquadro certinho nessas duas marcações e passo uma linha reta. Vou fazer mais uma linha reta aqui, entre esses outros dois pontos. Isso aqui é o transpasse para botão. E vou pegar agora a minha régua curva para fazer essa linha do decote. Essa linha aqui, ela tem um pouco de curvatura, então preciso fazer aqui com a régua de curva. Posiciono aqui, ó, entre o transpasse do botão e os 3 centímetros que eu marquei naquela primeira linha guia. Posicionando assim certinho, já posso passar aqui a minha linha curva. Ficou dessa forma, já começa a aparecer aqui o formatozinho, né, da peça. E aqui seria, ó, a linha do meio, que é onde vai ficar exatamente localizado os dois botões. E temos o transpasse aqui dos 2 centímetros. Próximo passo agora vai ser a marcação aqui do recorte, mas eu já vou iniciar diminuindo aqui um pouco o ombro. Vou entrar 2 centímetros e vou descer 1,5 centímetro essa cava. Essa é uma peça sem manga, então a gente sempre deixa a cava mais abertinha. Vou pegar aqui a minha régua de curva e vou refazer essa linha, ó, da cava, sempre posicionando na marcação e na curva original aqui da base. Então, posicionei assim, ó, no 1,5 centímetro, trago aqui para a curvatura original aqui da minha base, ficou dessa forma. Vou posicionar novamente aqui a régua. Vou posicionar agora na marcação dos 2 centímetros. E na curva também aqui da cava, ó, e refaço essa linha.
refazendo aqui a linha, ó, ficou dessa forma. Veja que parou exatamente na curvatura que eu já tinha na base. E agora eu vou para o recorte que tem aqui no busto. Vou medir, preciso medir essa cava. Vou contornando assim com a fita em pé. Contorno aqui toda a cava. Dobro a minha fita aqui ao meio para fazer marcação da metade. Dobrei aqui a fita, vou marcar aqui na cava. Faço aqui a marcação da metade e agora eu vou subir 2 centímetros. Normalmente eu faço esse recorte exatamente na metade da cava, mas nesse modelo especificamente eu vou subir 2 centímetros aqui porque o recorte é um pouco mais alto. Marquei lá os 2 centímetros, vou traçar agora, vou fazer uma linha curva desse ponto até o finalzinho aqui da pence de busto. Eu vou fazer a mão livre, não gosto muito de fazer com a régua. Então, eu faço assim a mão livre, vou traçando a linha, fazendo alguns pontilhados. Depois eu verifico se ficou ok ou se precisa arrumar alguma coisa. Então, ficou assim, ó. É um corte mais alto, um recorte mais alto, então não tem muita curvatura, não. Ficou dessa forma. Vou passar aqui a linha novamente, unindo esses pontos. E tá pronto aqui a linha do recorte. Ficou dessa forma. Agora, continuando, eu vou fazer aqui o finalzinho desse recorte aqui em direção à barra. Mas eu já vou iniciar aqui subindo 6 centímetros aqui na lateral. Lá no modelo, a gente percebe que ela é com esse formato, né? Então, subi lá os 6 centímetros, vou posicionar o esquadro aqui, ó, no finalzinho dessa linha dos 3 centímetros. Já venho com uma linha reta, e aí ficou dessa forma. Agora, eu preciso continuar aqui essa linha da pence para formar o recorte. E aqui eu vou fazer da seguinte forma. Vou posicionar o meu esquadro exatamente na linha da pence, nesse mesmo segmento aqui da linha da pence. Agora é só fazer o complemento aqui dessa linha até a barra. Ficou dessa forma, preciso refazer aqui a outra linha, a linha do outro lado da pence. Então, eu vou posicionar o esquadro na pence aqui da cintura e no finalzinho aqui da linha que eu acabei de fazer. Posicionando aqui certinho, passo novamente uma linha reta, formando o outro lado da pence. E aí, ficou dessa forma. Tá pronto aqui essa parte. Agora, eu preciso colocar margem de costura para depois recortar. Aqui vai ser 1 centímetro. E aqui na barra, a partir do recorte para a lateral, eu vou marcar 3 centímetros para essa margem de costura. Já vou iniciar aqui fazendo essa marcação dos 3 centímetros, posicionando aqui a minha fita e marcando. Vou marcar também aqui na lateral. Em seguida, eu já venho aqui com o esquadro, posiciono e vou fazendo aqui o tracejado da margem de costura. A outra parte aqui, ó, do recortezinho da frente, vai ser tudo com 1 centímetro. A gente pode colocar assim, medindo com a fita e colocando tudo esse centímetro. Ou, se já tiver um pouco mais de habilidade, pode fazer assim a mão livre mesmo. Já vou continuar colocando aqui essa margem em toda essa parte. Coloquei aqui a margem de costura, ó, ficou dessa forma aqui no centro-frente. Vou continuar aqui fazendo esse mesmo processo no ombro, na cava e em toda a lateral. Sempre marcando a mesma distância de 1 centímetro. E volto a falar, se vocês tiverem qualquer dificuldade, principalmente você que é iniciante, vai marcando tudo, medindo com a fita métrica, porque margem de costura também é importante, né? É importante que ela fique toda certinha. Marquei aqui toda essa margem. Agora eu vou recortar, já posso vir aqui recortando tanto essa parte aqui da barra, como os recortes aqui do meio também. Vou recortando assim pela margem de costura, ficou dessa forma, ó.
Recortei, tirei aqui a parte da gola, vou deixar aqui separado. E essa parte aqui do meio, eu preciso fechar e colar essa pence, que ela não vai existir na peça. E aqui, colar um papelzinho e colocar a margem de costura. Essa parte aqui eu já vou retirar esse meinho aqui, que era da pence, que também vamos descartar. E ficou assim. Agora eu vou fechar e colar essa pence. Para fazer o fechamento aqui da pence é simples, a gente faz só uma dobrinha aqui em uma linha e leva até a outra e cola. Fechei aqui, ó, ficou dessa forma, já colei. Agora eu vou colocar a margem de costura aqui nessa parte interna. E aqui tá pronta também a margem de costura, foi de 1 centímetro aqui em cada lado dos recortes. E aqui, ó, aproveitei e já coloquei também essa margem no decote, tudo com 1 centímetro. Agora, continuando, eu vou marcar aqui o acabamento interno, aqui nessa parte lateral, seria uma espécie de forro, só que não vai ser um forro completo aqui na frente. Então, eu vou iniciar aqui na lateral, marcando 10 centímetros. Faço essa marcação aqui dos 10 centímetros e agora vou passar uma linha curva, ó, entre esse ponto que eu marquei os 10, finalizando aqui na linha de cintura. Venho aqui com a minha régua curva e já vou posicionar na linha de cintura para fazer essa marcação. Caso você queira fazer essa frente toda forrada, aí não precisa fazer esse processo. É só usar o mesmo molde aqui da lateral e cortar o seu forrinho. Aqui ficou dessa forma. Agora eu preciso retirar essa parte aqui para outro papel. Então, eu já venho aqui com o papel por baixo. Vou passar a carretilha nessa linha curva para ficar marcado aqui no papel que tá por baixo. E a outra parte aqui eu vou contornando com a canetinha. Contorno aqui toda essa parte, ó, ficou dessa forma. Agora, eu vou passar também aqui na linha curva. E agora, é só recortar. Recortando aqui, ficou dessa forma, o acabamentozinho interno, né? Uma espécie de revel da frente. Vou passar agora para a parte costa. Aqui na parte costa, eu já vou iniciar fazendo as marcações aqui no ombro. Vou marcar 1 centímetro aqui, reabrindo o decote, e 2 centímetros aqui na cava. Faço essas marcações aqui, da mesma forma que eu fiz lá com a parte frente. Agora, aqui na lateral, eu já vou descer essa cava, 1,5 centímetro, e já vou marcar também a minha folga de vestibilidade, que foi de 1 centímetro em toda a lateral. Venho marcando assim até chegar aqui na barra. Usando a minha régua, vou refazer essa linha aqui da lateral. Tudo isso aqui é o mesmo processo que eu já mostrei lá na parte frente. Posiciono assim certinho e vou refazendo essa linha lateral. Essa última parte aqui para a cava, posso fazer com uma régua reta mesmo, sempre posicionando nos pontos de marcação e passando a linha. Agora, eu venho aqui com a minha régua curva e vou posicionar para refazer a cava das costas, colocando assim, ó, posicionando no 1,5 centímetro que eu rebaixei na cava e nos 2 centímetros aqui do ombro. Posiciono bem aqui a minha fita não, gente, a minha régua, e venho passando aqui uma nova linha curva para essa cava. Ficou dessa forma. Vou marcar aqui o recorte também da parte costa. Também é da mesma forma que eu fiz lá na frente. Medindo aqui a cava e dobrando a minha fita para marcar metade dessa medida. Faço a marcação e vou subir 2 centímetros. Tudo igualzinho eu fiz lá na parte frente. Agora, eu já venho aqui para fazer a linha curva, saindo desses 2 centímetros em direção ao iniciozinho da pence de cintura. Ficou dessa forma, passar aqui uma linha nesses pontinhos. E aí, ficou assim, ó, a linha do recorte. Já vou refazer aqui a
linha do decote também, reabrindo aqui, ó, um pouco esse decote. Já faço a marcação, pode ser com a régua também, fiz com a mão livre, mas pode ser com a régua. Feito aqui a marcação do decote, agora eu já vou aqui para a parte lateral. Para a lateral, eu pego aqui a parte frente, ó, coloco aqui certinho, porque assim eu já marco a mesma altura que tem a parte frente. Fiz essa marcação, venho com a minha régua aqui com o esquadro, posiciono no meio aqui, no centro frente, e também na marcação aqui de lateral. Passo uma linha aqui para a barra, vou fazer aqui esse complementozinho do finalzinho da pence, e aí ficou dessa forma. Eu já posso colocar aqui a margem de costura. Margem de costura aqui é a mesma coisa da parte frente. Vou marcar 3 centímetros aqui na barra. Já venho aqui com a fita e faço essa marcação. Usando aqui uma régua, posiciono nos 2 pontos e faço o meu tracejado aqui de margem de costura. Aqui na lateral, na cava, é tudo 1 centímetro, da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. Então, eu já vou colocar aqui essa margem. Tudo certo aqui com a margem de costura. Agora, eu já posso vir e recortar tudo isso. Cortei aqui, ó, separei aqui o recorte do meio, da lateral, e vou colocar aqui no meio também a margem de costura. Vou colar um papel e acrescentar a margem de 1 centímetro. Coloquei aqui essa margem, ficou dessa forma. Tudo certinho. Agora eu vou fazer o revéu aqui das costas. Na verdade, esse revéu, gente, dava para ter feito antes de cortar aqui, mas eu acabei esquecendo. Não tem problema, é só dobrar aqui, ó, a margem de costura, juntar aqui essas partes certinho, que dá para fazer tranquilamente. Vou colocar aqui um pezinho e vou fazer esse contorno. Vou contornar aqui o meio, o decote, a cava e a lateral. Vou iniciar aqui pela lateral, vou contornando aqui pela cava. Fiz aqui esse contorno, posso retirar essas partes. E aí, ficou dessa forma. Eu vou fazer aqui a marcação da lateral. A marcação aqui lateral, posso também usar a partezinha que já foi da frente, ó. Porque assim já fica o encaixe certinho. Posiciono aqui certinho, marco essa lateral. Tudo certinho, tudo encaixando bem com a frente. Aqui no centro costa, marco 12 centímetros. E vou passar agora uma grande linha curva, ó, fazendo esse movimento aqui para o revéu. Vou iniciar aqui pela lateral e vou fazendo aqui a minha curva, ó. Passando aqui pela cava. E agora, em direção aos 12 centímetros. Fiz assim, tudo à mão livre. Vou passar aqui uma linha entre esses pontinhos. Então, fiz aqui a mão livre, mas dá para fazer com a régua também. Se vocês quiserem fazer com a régua, vai fazendo aos poucos, ó, posiciona. Aí vai encaixando aqui e fazendo, ó. Veja que se encaixa certinho também a régua, é só ir posicionando aos poucos. Tá pronto aqui esse revéu da parte costas, agora é só recortar. Prontinho aqui o revéu, já recortei. Agora eu vou continuar aqui com a modelagem da gola. Essa parte aqui foi a que eu recortei, lá da parte frente. E aqui eu vou fazer algumas marcações, ó. Aqui do meio frente, eu vou fazer uma marcação de 2,5 centímetros e outra com 5. Faço essas mesmas marcações, 2,5 e depois 5, e vou passar uma linha entre essas marcações. Ficou dessa forma. Agora eu preciso recortar aqui. Vou recortar aqui toda a borda dessa gola. E nesses pontos que eu acabei de marcar, aqui seria o centro da gola.
E nesses pontos eu vou fazer aberturas, deixando aqui só um pouquinho, 1/2 centímetro, né? Para fazer esse movimento aqui, ó. Para isso, eu pego aqui outro papel, o papel já está dobrado. Vou posicionar aqui esse meio da gola certinho na dobra do papel e vou prender com um alfinete. Posicionar aqui certinho, colocar esse alfinete. E essa outra parte, eu vou fazer aqui pequenas aberturas. Não chega nem a 0,5 centímetro, gente, é bem pouquinho mesmo. Essas aberturas que eu estou fazendo aqui, elas servem para duas coisas. Primeiro, para dar uma melhor vestibilidade dessa gola lá no pescoço. E também, esses espacinhos aqui, eles vão compensar aquele centímetro que eu coloquei a mais lá na parte costa. Se eu fizesse exatamente ela reta aqui, não iria vestir tão bem quanto fazendo esse processo. E também, provavelmente, não encaixaria no decote, né? Porque a partir do momento que abriu aquele centímetro, o decote ficou maior. Então, isso aqui, ele tem essas duas funções. É uma diferença bem pequena, como eu falei para vocês aqui, eu não estou abrindo nem 0,5 centímetro em cada um, mas vai dar uma certa curvatura aqui para essa gola e faz toda a diferença quando a gente está falando de vestibilidade, né? De ficar bem encaixadinha lá no pescoço. Então, eu coloquei aqui esse pezinho. Se vocês preferirem, pode marcar a distância aqui e colocar alfinete. Mas eu coloquei aqui um pezinho e vou contornar aqui toda essa borda da gola. Vou fazendo aqui esse contorno. Finalizado aqui, já posso retirar. E aí, ficou dessa forma, ó. Veja que deu uma certa curvatura. Com a minha régua de curva, eu vou refazendo aqui essa linha. Vou passar um contorno geral aqui, em toda a borda aqui da gola. Nessas pontinhas aqui eu uso a régua reta mesmo. É só para marcar as linhas. Primeira parte aqui é reta, que é aquela parte do decote frente. E agora, com a régua curva, eu finalizo aqui essa parte mais curvada que vai para o decote e costas. Ficou dessa forma. Agora, eu vou recortar isso aqui, deixando a margem de 1 centímetro em volta de todo esse molde aqui da gola. Coloquei aqui, ó, cortei, ficou dessa forma. Agora tá tudo pronto aqui, todas as partes do molde da frente, do molde das costas também. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Ativa as notificações, porque no próximo vídeo eu vou trazer o corte e a costura completa dessa peça. Deixe um comentário, compartilhe o vídeo com mais pessoas. E lembrando também que para você que quer comprar o molde digital dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo, espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.